1 Samuel, capítulo 30. Vocês podem me acompanhar, por favor. Assim diz a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e a Ziclague e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe até Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam num campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. E deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e o meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado,
e o levaram diante de Davi e diziam: este despojo de Davi, este é o despojo de Davi. Pai, em nome de Jesus, estamos diante, ó Deus, a tua palavra. E eu peço, Pai, fala aos nossos corações. Fala, Pai, conosco. Derrama graça sobre graça essa noite sobre nós. E que esta palavra possa fortalecer as nossas famílias para a honra e glória do teu nome. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o maior problema da humanidade está dentro da família. Existem crises que assolam a família. Essa é uma verdade. E sabemos que existem conspiração contra a família, uma orquestração contra as famílias. E eu não tenho dúvida disso. Isso é uma verdade. E eu quero que você entenda que Deus tocou no meu coração nesses últimos dias para fazer um culto destinado para a família. Não foi à toa, viu? Porque eu sei que existe algo, né, que se levanta para prejudicar as famílias. E nós devemos entender, como cristãos, que o maior patrimônio que nós temos é a nossa família. Tá? E esse texto nos ensina muitas coisas. E eu gostaria muito que vocês, como igreja, prestassem atenção do que eu irei falar com vocês esta noite. Olhando para o texto que nós lemos, nós podemos observar que Davi, ele foi alvo de um ataque muito cruel, avassalador, de um povo que se chamava Amalequitas. Não esqueçam desse nome, Amalequitas. Quem eram esses Amalequitas? Na Bíblia, os Amalequitas, eles eram o inimigo número 1 de Israel. Desde lá, quando Moisés estava atravessando, saindo do Egito, estava no deserto, já havia uma luta contra esses Amalequitas. Quero que vocês entendam que os Amalequitas, eles simbolizam Satanás. Então, olhando espiritualmente, o diabo, Satanás, através dos Amalequitas, foram eles ali que atacaram Ziclag. E quem era Ziclag? O que era Ziclag? Ziclag era uma cidade de Davi, em que ele guardava o seu maior patrimônio. Ele guardava a sua família, seus bens. Era o porto seguro de Davi, Ziclag. Então, o que aconteceu? O inimigo atacou o maior bem de Davi, que foi exatamente a sua família. E esse texto, queridos, é o retrato bem direto de uma batalha espiritual que uma família se encontra. Vocês devem entender que todos nós que fazemos parte de uma família, de um contexto familiar, nós enfrentamos um inimigo todos os dias. E esse inimigo tem nome. Vocês sabem de quem eu estou falando. A palavra de Deus nos mostra aqui que eram os Amalequitas. Nós sabemos que é o diabo. E nós podemos observar que nesse texto aqui, nós podemos tirar 5 áreas que os Amalequitas atacou na família de Davi.
A primeira área, as 5 áreas que ele atacou na família de Davi, nós podemos observar na palavra que foi na vida financeira, onde os amalequitas queimaram todos os seus bens. Ele atacou na saúde. A palavra de Deus, a Bíblia fala que Davi ficou muito angustiado. E vocês podem saber que a angústia tem porta de entrada para muitas doenças. O inimigo atacou aqui o casamento. A palavra de Deus fala aqui que os amalequitas levaram todas as mulheres cativas. O inimigo também atacou os filhos. A Bíblia fala que os amalequitas levaram os filhos e as filhas. E também o inimigo tocou nas amizades. Diz a palavra de Deus aqui que aqueles 600 homens que estavam com Davi se voltaram contra ele. Então, meus irmãos, essas 5 áreas foram as áreas que o inimigo tocou na vida de Davi. Então, veja bem, queridos. Quando o inimigo ele consegue entrar, ele faz um estrago muito grande. Achei interessante que a palavra de Deus nos mostra também da vida de Jó. Jó também, ele foi atacado por Satanás. E a palavra fala que o próprio Deus permitiu que Satanás pudesse entrar na família de Jó. Achei interessante que, da mesma forma como Satanás atacou Davi, ele atacou Jó também. Vamos lembrar de que forma Jó foi atacado. A Bíblia fala que Jó era rico e ele ficou pobre. Ele tinha saúde e ficou doente. A palavra de Deus fala que ele tinha uma família plena. Se ele era um homem de Deus, a mulher dele também era de Deus. Mas, no entanto, a palavra de Deus fala que a sua mulher se revoltou contra Deus. A Bíblia fala também que Jó sepultou todos os seus filhos de uma só vez. A palavra também fala que os amigos de Jó foram consolá-lo. E eles o tornam seus consoladores molestos. Depois vocês leem a vida de Jó. O que Jó enfrentou não é fácil. Diante desse contexto, meus irmãos, queria que vocês entendessem que o inimigo, ele ataca sempre com ímpeto. Ele vem com força. Ele vem de uma forma inesperada. Quando ele ataca, ele vem de uma forma implacável, porque ele não tem dó de ninguém. Ele vem com tudo, porque ele é cruel, ele é avassalador. E ele não vai descansar enquanto ele não destruir a sua família. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Ele se levantou para destruir Davi, para destruir a família de Davi, tudo que Davi tinha. Então ele atacou de uma forma muito forte. Eu acho interessante que nos dias de hoje, muitas famílias estão sendo atingidas. E nós temos que entender, queridos, que nós estamos sempre num campo de batalha. E nós não podemos brincar. Hoje eu vejo tantas e tantas famílias sendo destruídas. Muitos buscam até ajuda, mas quando chega pedindo ajuda não tem mais o que fazer. E quando eu olho, eu vejo que foi Satanás mesmo, porque são pequenos detalhes que começam e que vai se tornando
grandes coisas. E quando chegam até a gente, não tem como a gente fazer mais nada. Satanás, ele já fez, como se diz aquele velho ditado, o estrago grande. Então, meus irmãos, não podemos brincar. E eu acho interessante que o inimigo, ele ataca aqui, e sempre vai atacar, nas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que o que você mais ama na sua vida faz parte da sua família. É o seu cônjuge, são os seus filhos. Porque quando mexem com eles, eu tenho certeza absoluta que isso mexe conosco. Mexe com vocês. Trabalha no seu coração. E Satanás, meus irmãos, ele ataca sempre as pessoas. Ele sempre ataca as pessoas. No texto que nós lemos aqui, podemos ver que o inimigo, ele pegou os bens e queimou. Mas ele levou quem? As pessoas. O inimigo levou as esposas, levou os filhos, porque ele sabia que o que machuca o coração de uma pessoa é quando essa pessoa perde o seu familiar. Então, queridos, é bom nós nos atentarmos a este texto e percebermos que nós precisamos ter consciência de que forma nós estamos hoje. Em que situação nós estamos como família nos dias de hoje. O fato, queridos, que eu quero destacar para vocês, não deem brechas. Fechem as portas para o inimigo. Vocês estão aqui hoje não é à toa. Eu orei essa semana pedindo Deus graça, porque o que eu estou ministrando aqui é uma batalha espiritual. E vocês não sabem o peso que é isso. É forte. Então a sua vida está em jogo. A sua família está em jogo. E nós como famílias, nós precisamos nos posicionar. Amém? Que seja assim, queridos. Eu fico imaginando como que um homem fica bem, sabendo que sua mulher está na mão do inimigo. Como uma mulher fica bem sabendo que o seu marido está na mão do inimigo. E como os pais ficam bem, sabendo que os seus filhos estão nas mãos do inimigo. E hoje, queridos, há muitas sutilezas para atacar. Eu não posso deixar de falar isso na vida de vocês. Cuidado de que forma o inimigo tem entrado dentro da sua casa. O inimigo, ele é sutil. Hoje ele pode entrar de diversas formas. Principalmente na área da comunicação, na área da tecnologia. Tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado. Existe uma luta espiritual muito grande e nós temos que romper. Nós temos que romper. Então, queridos, a palavra de Deus fala lá no versículo 16... E esse texto aqui, ele tem vários detalhes, muitas riquezas. Eu não posso deixar de falar sobre esse capítulo, versículo 16, que diz o seguinte: E descendo guiou, eis que estavam espalhados, esses são os amalequitas, os inimigos, sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram na terra dos filisteus e na terra de Judá, que era Ziclag. Há uma pergunta a se fazer.
onde, nos dias de hoje, a sua família está produzindo festa? No arraial do inimigo ou no acampamento de Deus? Para vocês refletirem. O grande problema, queridos, que muitas vezes nós deixamos a nossa família desguarnecida. Em nome de Jesus Cristo, essa palavra que eu vou dar para vocês hoje, que eu estou dando para vocês hoje, é para vocês protegerem a família de vocês. É para vocês se posicionarem. É para vocês terem atenção. O maior patrimônio seu é a sua família. Então a sua mente, o seu coração tem que estar voltado sempre, o tempo todo, para a sua casa, para a sua família. Em nome de Jesus, não esqueça do seu maior patrimônio. Muitas vezes o nosso coração, ele se inclina para algumas outras coisas, que talvez querem até fazer bem para a sua família, mas não irão fazer. O que vai fazer bem para a sua família é o seu cuidado, o seu olhar, a sua proteção. Davi aqui, ele bobeou. Ele estava fazendo uma coisa lícita. Diz a palavra que ele foi guerrear contra os filisteus. Era o trabalho dele. Era o dia a dia de Davi. Quem vê a história de Davi percebe que ele era um homem de guerras. E ele foi fazer algo que ele era de costume. Mas ele esqueceu, deixou desguarnecido ali a sua casa. Os seus filhos, as suas esposas. Aí o que aconteceu? O inimigo foi e atacou. Então, queridos, não podemos brincar com o inimigo. Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao teu lado e diz assim para ele: não brinque com o inimigo. Não brinque. Não brinque com o seu inimigo. Agora, uma coisa interessante que nós podemos aprender nessa palavra aqui, que o texto nos ensina, que nós jamais devemos desistir da nossa família. Não desista da sua família, queridos. Existem hoje, abrindo mão, desanimados, as lutas são tão grandes que não tem mais forças, para lutar. Mas essa palavra de hoje é uma injeção de ânimo no seu coração, para que você não venha desistir daquilo que está caído dentro da sua casa. Às vezes o relacionamento não está bacana mais. Às vezes vocês perderam o controle do relacionamento de vocês. Aquele amor, aquele primeiro amor acabou. A vida financeira não está legal. Vocês perderam o controle dos filhos. Gente, isso não acaba assim. A família não pode acabar desse jeito. Quem desiste da família é uma pessoa que não acredita e não confia em Deus. Não tem vida com Deus. E Davi aqui, meus irmãos, como homem de Deus, como homem cheio de Deus, ele não desistiu. Diz a palavra que Davi, primeira coisa que me tocou nesse texto, a palavra de Deus fala que Davi chorou. Gente, é forte isso. É forte. Davi estava trabalhando, quando ele chegou, viu o que o inimigo fez na casa dele. Davi ficou mexido. Um homem de guerra, quando ele chora, é porque ele ficou muito machucado, deteriorado por dentro. Davi ali, ele sofreu demais. Porque o inimigo tocou exatamente no maior bem que ele tinha.
Davi, nesse tempo, já era um homem muito, muito, muito rico. Tinha palácios. Mas o inimigo tocou naquilo que era mais sagrado para ele. E você sabe por que Davi chorou? Porque de fato ele amava os seus. Quando eu percebi aqui que Davi chorou, eu me lembrei de um texto, que a palavra fala que Jesus também chorou. E ele chorou, sabe quando? Quando Lázaro morreu. Ali era uma família. Você vê o tanto que família mexe conosco. É algo precioso demais para nós. E todo aquele que ama de fato, ele chora. Ele chora porque isso é mais forte do que a sua estrutura. A gente não é forte demais quando alguma coisa acontece com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, não é verdade? Eu me lembro que algumas vezes meus filhos já ficaram doentes, eu ficar angustiado por conta de uma simples doença. Então, queridos, Davi aqui chorou, é algo que eu achei interessante, porque quem chora é quem ama. Outra coisa que Davi fez aqui, para ele não desistir, ele se reanimou no Senhor. O versículo 6 diz o seguinte: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Meus irmãos, isso é bacana demais. Nós precisamos aprender muito com Davi. Davi foi aquele homem que ele nunca se entregou diante de uma batalha. Ele sempre prosseguiu, ele sempre foi. Aqui ele desestabilizou. Aqui ele se enfraqueceu, sim, porque mexeu com aquilo que era mais sagrado para ele. Mas ele se reanimou no Senhor. Acho bacana isso. Queridos, eu não sei se você hoje entrou aqui desanimado, entristecido, entregue, já entregou, já se entregou. Não desista. Não desista. Não desista de fazer a sua família ser restaurada, ser reestruturada. Não desista de lutar pela sua casa, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Não faça isso. Talvez você hoje não está animado. Você precisa de ser reanimado. Esse Deus que Davi buscou um renovo, está aqui esta noite. E Ele pode te renovar, te fortalecer, e você sairá daqui esta noite cheio do Espírito Santo, fortalecido, para alcançar aquilo que Deus tem de melhor para vocês. Não vamos ser como Eli. Eu não sei se vocês conhecem a história de um homem chamado Eli, sacerdote. Esse homem, ele foi sacerdote no tempo de Samuel. A palavra de Deus diz que Eli tinha 2 filhos. E esses meninos, eles eram rebeldes. Esses meninos, eles não queriam nada com Deus. Acho interessante que a Bíblia fala que Deus orientou Eli, avisou Eli: Eli, seus filhos estão no mau caminho. Você sabe o que Eli fez? Eli não se posicionou. Ele não buscou uma força no Senhor para poder educar seus filhos. O que Eli falou para o Senhor? Faça o Senhor o que lhe aprouver. Aí o que aconteceu? Eli naquele momento, ele foi covarde.
E o que Deus fala? O que a palavra de Deus fala? Que os 2 filhos de Eli morreram. Então, meus irmãos, não vamos ter aqui o espírito de Eli. Vamos ter aqui o espírito de Davi. Não aceite a derrota dentro da sua casa. Não aceite. Eu sei que Davi se angustiou. Eu sei que ele desanimou. Mas ele não desistiu. É a chave da vitória. É você não desistir. Não importa a forma como você está hoje. De que forma o seu emocional está hoje. Porque a questão emocional é um negócio complicado. Um trem que derruba a gente é a questão emocional. Mas eu sei que o nosso Deus está acima de qualquer problema emocional. É só a gente tomar uma posição da forma como Davi tomou sua posição. Ali, quando Deus renova uma pessoa, meus irmãos, Deus renova a pessoa por completo, com força. Ali tudo em Davi foi renovado. Tudo em Davi ali foi fortalecido. E eu peço a Deus essa noite que você saia daqui fortalecido. Amém? Pelo amém eu não estou vendo que Deus está fortalecendo, não. Amém? Amém, graças a Deus. Meus irmãos, Davi estava passando por uma situação muito difícil. Mas ele conseguiu a vitória. Ele conseguiu a vitória. Acho interessante que a vitória na família, ela não se adquire com brigas, com ameaças, com gritarias, com acusações, dentro de um ambiente familiar. A vitória na família você ganha na oração, no amor, exalando o bom perfume de Deus, amando, lendo a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que você vai adquirir sabedoria para restaurar o ambiente familiar harmonioso. Então, Davi pergunta no texto para Deus: o que eu faço? O que eu faço? Está lá no versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Acho interessante que Davi aqui, ele ficou perdido. E muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos perdidos. De que forma nós vamos resolver os problemas nos nossos lares. Mas eu acho interessante que, sabe qual foi a voz de Deus para Davi? Como ele buscou em Deus. Deus só falou apenas uma coisa para ele: Davi, você me buscou. Está no versículo 8. Estou dizendo com as minhas próprias palavras. Você buscou ânimo em mim. Mas tudo que o inimigo tocou na sua família, você vai trazer de volta. Porque essa luta não é mais sua. Ela é minha. Eu sou o seu Deus. Se você me buscou, eu vou te ajudar. E tudo aquilo que o inimigo tocou, eu vou trazer de volta. E foi exatamente que Davi ouviu do nosso Senhor. É o que Deus está falando para vocês essa noite. Se tem algo que o inimigo tocou na sua vida, meus irmãos, no contexto familiar, se você buscar a Ele, Ele vai trazer de volta para você. Você vai alcançar de volta aquilo que foi perdido. Você sabe por quê? Porque Deus promete para as famílias vitória. Família foi constituída por Deus para ter vitória. Eu vejo que o contexto familiar, ele deve viver sempre vitória.
Mas você sabe por que que nós temos derrotas? Porque não é sempre Deus que está no centro das nossas famílias. Não foi aquele que projetou a família estar no centro. Toda vez que Deus sai do centro da família, de imediato o inimigo toca. Aí vem os problemas, vem as derrotas. E tem muitas derrotas na família que Deus não tem nada a ver com isso. O problema é nosso. Que nós não consagramos os nossos lares, nós não buscamos a Deus da forma devida, nós não ensinamos os nossos filhos a andarem de uma forma correta, nós não amamos o nosso cônjuge da forma como a Bíblia nos ensina, nós não andamos dos caminhos certos da qual a Bíblia nos direciona a andar. E quando nós não fazemos isso, o que que acontece, meus queridos? A janela está aberta, a porteira está aberta, para que o inimigo venha e toque. E você paga o preço, você acaba pagando o pato. Exatamente o que acontece, mas eu quero lembrar a vocês que a sua família ela foi instituída por Deus, mas para obter vitória. Vitória, bênção sem medida. Se você quiser vitória dentro da sua casa, bênção sem medida na sua casa, faça a sua parte. Porque Deus fará dele. Coloca Deus no centro. Acho interessante que Davi, ele ouviu essas palavras do Senhor e ele foi atrás. Ele foi atrás daquilo que era dele. Acho bonito demais essa cena. Eu gostaria de reler o versículo 16 até o 20. Porque é algo que esse texto também ensina para nós algo precioso. Versículo 16 diz o seguinte: E descendo guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, os amalequitas, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Portanto, o versículo 17 diz o seguinte: Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Versículo 18 diz o seguinte: Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma. Repete comigo: não lhes faltou coisa alguma. Não lhes faltou nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Meus irmãos, Davi aqui pegou tudo que era dele. O que significa isso? Se o inimigo tocou em alguma área da sua vida, em algumas coisas da sua vida, não podemos deixar nada nas mãos dele. Absolutamente nada. Tudo que o inimigo tocou, você tem que buscar de volta. Você não pode aceitar. Existem áreas na sua vida que podem ter sido tocado pelo inimigo. Mas não deixem nas mãos do inimigo. Pegue tudo que é seu. Não deixe nada nas mãos do inimigo. Não deixe. Como eu estou falando de uma batalha espiritual, talvez vocês, esta noite, estão aqui, vocês já foram pessoas de mais oração, e o inimigo não deixa mais você orar. Talvez você hoje não lê mais a Bíblia como lia antigamente,
Porque o inimigo desanimou você de ler a palavra de Deus. Vocês se lembram quando vocês se converteram? Aquele primeiro amor? Como vocês eram? Talvez você orava mais, evangelizava mais. E a palavra de Deus fala que nós devemos prosseguir, caminhar. A palavra de Deus fala em 1 Pedro, 2 Pedro, cresceis na graça e no conhecimento de Deus. Então, a própria palavra de Deus fala que nós precisamos crescer. Crescer, crescer até a consumação do século. Agora, existem muitos de nós que corremos risco de, em vez de crescer, nós estamos retrocedendo. Retrocedendo. Não leio mais a palavra com aquele amor. Não evangelizo mais com aquele amor. Não participo das coisas da igreja com aquele vigor, com aquela alegria. A culpa, meus irmãos, não são das circunstâncias. A culpa é nossa. De deixar muitas coisas que está no nosso coração, na nossa mente, nas mãos do inimigo. Muitas vezes nós não conseguimos mais, por conta das circunstâncias, orientar os nossos filhos. Gente, eu passo uma situação tão delicada na minha casa. Eu tenho 2 filhos pequenos. É muito difícil ensinar tarefa para aqueles moços. Vocês não têm noção. Graças a Deus eu tenho uma mulher de Deus dentro da minha casa. Porque o negócio é complicado. É mais fácil a gente desistir e largar a mão. Ah, não quer estudar? Deixa quieto. É ou não é? Não é mais fácil? Mas não é assim que Deus quer de nós. É assim que o inimigo entra dentro dos nossos lares. Para que eu vou estudar com meus filhos? A palavra de Deus nos orienta que nós devemos prestar culto ao Senhor em nossos lares. Para que eu vou orar com os meus filhos? Estou tão cansado. Para que eu vou estudar a palavra com os meus filhos? Para que eu vou fazer culto doméstico dentro do meu lar? Para que eu vou dar um beijo na minha esposa? Para que eu vou ouvir a minha esposa? Conversa demais, eu estou cansado. Então são esses detalhes, queridos, que muitas vezes nós entregamos na mão do inimigo e nós precisamos resgatar isso de volta. Para que você possa ter algo abundante dentro da sua casa. Não deixe nada nas mãos do inimigo, pegue tudo que é seu para você ser feliz. Amém? Seja assim. Eu acho interessante, já terminando, no livro de Êxodo, a palavra, quando nós olhamos na parte espiritual, nós podemos observar que Moisés foi aquela pessoa escolhida por Deus para libertar o povo do cativeiro e levar para a terra prometida, onde havia bonança, graça, certo? E nesse contexto do livro de Êxodo, nós podemos ver muitas batalhas espirituais. Vamos lembrar um pouquinho. O que significa o Egito na Bíblia? Eu posso ouvir com voz bem alta? Vamos ver se a igreja está biblicamente sustância. O que significa o Egito? O mundo. O que significa Faraó? Quem era Faraó? Amalequitas, Faraó, diabo, Satanás. O que significa a escravidão do Egito? Onde aquele povo estava na escravidão, ali sobre o governo do Egito.
pecado. Eles estavam vivendo no pecado. E o que significa a libertação do Egito na Bíblia? Representa a nossa redenção, a nossa vitória. Vocês estão comigo, amém? Olha o que o diabo faz com Moisés. Acho interessante que o inimigo ele não deixa ninguém em paz. Não deixa, e nunca vai deixar. Nunca vai deixar. É algo que vocês devem observar sempre. Mas uma coisa eu falo, aquele que está em Deus, o inimigo ele se levanta para quê? Para cair. Então a gente não precisa ficar atemorizado por essa questão. Porque se o inimigo levanta contra mim, ele cai, porque eu carrego as marcas de Cristo em mim. A cruz de Cristo, o sangue de Cristo está sobre a minha pessoa. Então ele levanta para se cair. Mas eu acho interessante que o inimigo ele não deixou Moisés em paz. E o inimigo, na figura de Faraó, ele faz 4 propostas para Moisés. E quais foram essas propostas? Vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 25. Ó Faraó tentando negociar. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecemos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Olha o que o inimigo faz com Moisés. Você não precisa sair do Egito. Você não precisa sair deste lugar. Você pode buscar a Deus, mas busque nesse lugar. Continue pecando. Continue fazendo exatamente o que você está fazendo. Mas pode adorar o seu Deus da forma como você está. Olha como é que o inimigo atacou na mente de Moisés. Mas Moisés não aceitou. O inimigo fez uma proposta bem sutil para Moisés. E Moisés não caiu nas armas do inimigo. Esse contexto aqui de Faraó, meus irmãos, para vocês entenderem, é o mesmo contexto quando Jesus foi para o deserto e o diabo apareceu para ele. O diabo tentou induzir Jesus a não prosseguir no seu ministério. Mas tanto Moisés quanto Jesus, eles não deram brecha para o diabo e eles pegaram tudo que era seu. Tudo que era seu. Então, meus irmãos, outra coisa que o inimigo atacou Moisés, como eu falei em 4, eu falei uma. Êxodo 8, 28. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Não vades muito longe. Orai também por mim. Meus irmãos, o que o inimigo está falando aqui? Você hoje pode estar aqui na igreja, participando desse culto. Mas quando você sair daqui, dá uma passadinha ali na boate. Dá uma passadinha ali naquele boteco. Ou seja, melhor, liga lá naquele computador que tem lá na sua sala, lá no seu quarto. Dá uma entradinha ali no site pornográfico. Exatamente isso, queridos. O que o inimigo está falando aqui? Vocês vão embora, mas fique perto. Vocês vão ser meus vizinhos. Se vocês sentirem saudade de mim, faça uma visita. Eu estou aqui prontinho para servir a vocês.
para alimentar a carne de vocês. Terceira coisa, Êxodo 10, capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte: replicou-lhes Faraó, olha, sempre Faraó atacando Moisés: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois, tende conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor. Versículo 11. O que o inimigo está falando aqui para eles? Vocês podem ir, mas deixem seus filhos aqui comigo. Olha a proposta do inimigo. Dividem a família de vocês. Deixem seus filhos no meu caminho e vocês podem buscar a Deus. Você sabe o que eu acho muito triste, meus irmãos? Nesse contexto aqui, infelizmente existem pais que querem que seus filhos ainda curtem a vida nesse mundo. Já ouvi coisas tristes. Eu tenho um exemplo nessa minha caminhada cristã. Uma mãe de uma certa jovem tinha um namorado bacana, rapaz de Deus, firme na igreja. Ela orientou a filha dela a terminar com esse rapaz para curtir a vida. Vai lá, conhece outros homens. Você não pode casar experimentando só um homem. Às vezes você não vai gostar. Seu casamento vai estar perdido. Você sabe o que aconteceu? A filha ouviu a mãe. Pergunta se a filha voltou para a igreja. Nunca mais. É a proposta do diabo, meus irmãos. E quarto, está lá no Êxodo capítulo 10, versículo 24, 26. Então, Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Olha a proposta aqui do inimigo. Podem ir embora, todo mundo, mas larguem o seu gado. Você sabe o que significava os gados ali? Os bens. O que o diabo estava falando aqui? Vocês podem servir ao seu Deus, mas deixe os seus bens na minha mão. Para que você vai usar os seus bens? Para glorificar o nome de Deus. Você tem que usar os seus bens aquilo que faz bem para a sua carne. É muito melhor você comprar um iate para você, comprar um carro zero para você, fazer as melhores viagens, do que você abençoar um pobre, um necessitado. Uma pessoa que está passando necessidade. Um missionário que está lá no campo de batalha. São as propostas. Mas Moisés aqui, ele nos mostra que ele não quis deixar nada nas mãos do inimigo. Qual foi a consequência disso? Vitória. O povo de Deus saiu do Egito. Ficaram no deserto durante 40 anos, mas depois disso, eles alcançaram a terra prometida. Queridos, Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem o melhor para nós. Mas nós precisamos nos posicionar. E acima de tudo, nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos